O adultério é pecado. A prostituição é pecado. Está na Bíblia, é claro. Não tem como negociar a prostituição e o adultério. Está ali, é claro, óbvio e evidente. Não tem como eu diminuir isso aqui, passar pano para isso. Em primeiro lugar, eu vou falar o que não é. Tá. Não é, vou falar o que não é. Cara, o Rodrigão tá daquele jeito hoje, né? Vou falar o que não é. Tem algumas pessoas, alguns teólogos, que eu discordo, que vão falar que essa maldição aqui foi a maldição dos africanos. Nossa. Não, essa explicação racista existe em livros de teologia. Que horror. Por quê? Deixa eu explicar primeiro. Isso aqui não é, eu estou discordando. Não é só para a galera saber como é que cada um vai falando. Mas eu ouvi falar disso aí, Rodrigo, e tudo mais. Em primeiro lugar, qual foi o pecado do filho dele? Alguns entendem que o pecado foi que ele tentou relações sexuais com o pai. Por quê? Porque quando fala que ele viu Noé nu, né, ele foi contar para os irmãos, ele vendo o pai, esse ver seria uma forma idiomática de ter relações sexuais com. Porque a Bíblia fala, o irmão não descobrirá a nudez da sua irmã, o pai não descobrirá a nudez da filha. Descobrir a nudez não é não ver nu, é não ter relações sexuais com. Então alguns pensam que ele tentou abusar sexualmente do pai. Eu acho meio forte isso aqui. Porque na Bíblia, quando fala não descobrirá a nudez, o verbo que aparece lá é o verbo yodá. Não é o verbo ver, roer. Não é o verbo ver. Mas existe essa interpretação aí, tá bom? A segunda interpretação é que, de fato, ele desonrou o pai dele. Debochou do pai. E foi chamar os irmãos para desonrarem o pai. Isso para nós pode parecer um pecado pequeno, porque a gente vive numa geração em que os filhos não respeitam mais o pai. Que o pai é apenas aquele cara ultrapassado que não sabe mexer no TikTok. Ah, pai, não enche o saco não, pai. A gente que vive numa geração do não enche o saco não, pai, ser um filho punido só porque debochou da nudez do pai parece coisa pequena, mas na cultura patriarcal não era. Sim. E a gente tá falando tanto da questão da família, a gente sabe que não é. O que gera no caráter de um homem ser criado num lar onde ele não aprendeu a respeitar o pai e a mãe? Porque pensando agora, a gente contou toda a história de como Noé criou bem os filhos, que só tinha uma esposa, e foram junto pra arca, e aí quando sai dá uma dessa. Dá uma dessa e o filho vai... Ficou louco.